Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o primeiro Fórum Nacional de Prevenção e Gerenciamento em Crises. No último bloco a gente estava falando sobre alguns temas que vão ser tratados aí no fórum, a gente estava falando sobre essa questão de que hoje em dia não tem mais essa definição tão clara, tão cartesiana sobre o que é área de risco. Né? Você estava falando uma coisa interessante, uma coisa que pouca gente sabe, quem conhece Simone aí dos cursos de dança, não sabe, ela estava revelando aqui, quem não sabe vai saber em primeira mão, ser engenheira florestal. Isso, né? formada pela USP. Então, olha, pela USP. Então, é uma autoridade no assunto. Né? Até o presidente do SEAT, o Augusto, eu fiz uma matéria recentemente com ele, falando sobre a tragédia. Ele até reclamou comigo que eu apresentei como especialista, ele sendo médico, mas é especialista no sentido de que ele se interessa muito sobre o assunto. Ele é um autodidata sobre o assunto. Pode até não ser, né, formado na área, mas ele tem um conhecimento muito grande sobre isso. Mas Simone é formada nisso. E você estava falando sobre essa questão de que, na verdade, a maior parte de Teresópolis está em área de risco, é isso mesmo, Simone? Porque assim, o nosso relevo é extremamente acidentado. As nossas rochas são rochas impermeáveis, que é o cristalino, que é formado por granito e gnáises, que são rochas impermeáveis. Então, em cima dessa rocha, existe mais ou menos meio a 1,5 metro vamos dizer, de terra. Essa terra sempre vai estar misturada com rochas menores e rochas maiores que podem ter até 1 tonelada. E sobre essas rochas estão algumas árvores que não conseguem ter suas raízes muito profundas. Por isso são árvores que não são consideradas árvores grandes, são mais arbustos, e elas não conseguem segurar muito o solo por causa da pequena profundidade. Então toda a nossa região, que é uma região acidentada e é um vale, é uma região de risco. Então todos nós, eu, você, o Roberto, todos nós moramos a risco maior em área ou menor, de risco. Nós todos estamos. E tem também os riscos secundários, né? Porque eu acho que uma das coisas que esse evento mostrou, talvez as pessoas não tenham se dado conta, em Friburgo isso foi mais notado do que em Teresópolis, é que a coisa aconteceu como se fosse, talvez, mal comparando, com a explosão de uma bomba atômica. Quando explode uma bomba atômica, tem ali, onde a bomba explode, as pessoas morrem vaporizadas na hora e a partir daí vai se formando ali um raio. Quanto mais distante, as pessoas vão sendo menos afetadas, mas são afetadas. Algumas mais, outras menos, pela radiação e acabam morrendo a longo prazo. O que se viu, por exemplo, em Friburgo, é que mesmo quem não foi atingido acabou sendo afetado no longo prazo. Primeiro, pela questão da escassez de alimentos, as pessoas ficaram isoladas, o comércio fechou, não tinha onde comprar água, comida. Os bancos, os caixas eletrônicos não tinham dinheiro para as pessoas sacarem e pagar por esses produtos. Enfim, acaba que mesmo quem não é atingido num primeiro momento, acaba sendo num segundo, num terceiro. Às vezes quem tem dinheiro não tinha onde comprar também. Exatamente. Quantidade de pontes que foram destruídas aí, que até hoje tem ponte que não foi sequer substituída por alguma provisória e tal. E esse é um ponto que eu queria justamente perguntar a vocês. Roberto, como é que você está vendo a reconstrução? Não sei se vocês têm conversado sobre isso lá no SEAT, nesses encontros que vocês fazem semanalmente. Como é que o SEAT está vendo essa reconstrução da cidade? Recentemente, até houve uma manifestação, um manifesto assinado por várias entidades aqui em Teresópolis, né, entidades importantíssimas como a SEAT, Sincomércio, CDL, Maçonaria, Igreja Católica, enfim, um grande grupo de entidades representativas, e que eles se recusaram a participar do que a Prefeitura montou em termos de um comitê para gerir, né, esse dinheiro, essa verba toda que vinha. Não sei se vocês participaram disso, como é que vocês viram isso? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse momento de reconstrução. Vocês acham que a coisa está bem encaminhada? Queria saber a opinião de vocês dois. Olha, eu não quero ser leviano, porque eu não conheço como está sendo organizado. Agora, eu posso dizer que eu, particularmente, e obviamente o SEAT, está preocupado com a transparência que deve permear todo esse processo. A gente quer saber exatamente todas as verbas que vieram para Teresópolis ou que virão ainda, como estão sendo gastas, de que forma. Isso a gente está preocupado e a gente se engaja
junto com essas outras entidades aí, e estaremos tomando conta, né, de todos os meios possíveis, por todos os meios possíveis, de como isso será gasto. Agora, num primeiro momento, a gente viu que tinha muito movimento pela cidade. Agora a gente já vê que o movimento é menor. Agora, nós temos nossas atividades, a gente não está acompanhando. Eu não sei o que anda fazendo. A gente sabe, inclusive, que já estão tirando terra em muitos lugares. Agora, o ritmo disso a gente não tem noção. O número de desaparecidos ainda é muito grande. Tem aumentado, todo dia tem sido encontrados mais corpos. Como é que você vê? Você tem acompanhado, Simone? O que você acompanha dessas discussões aí? Assim que aconteceu toda a tragédia, eu estive em vários lugares. Assim, a minha filha é médica, eu sou fisioterapeuta, então a gente se organizava, entrava no carro, ia para o Salaco, e fomos para Vieira também logo no segundo dia da tragédia. Então vimos tudo muito de perto, né? Hoje, assim, a gente acompanha de longe a reconstrução e toda essa reforma, a construção de pontes, mas o que eu acho que é necessário é o poder público assumir pessoas, pesquisadores, cientistas, pessoas técnicas para gerenciar um pouco isso. A gente, não só em Teresópolis, não falo só de Teresópolis, o Brasil como um todo tem essa cultura de que a política é política e o cientista e o pesquisador é cientista. E o pesquisador ele tem que ficar na universidade. Então parece que a política ela tenta criar uma redoma. Não, ela tenta criar a roda, ela tenta inventar a roda. Como dentro das universidades nós já temos soluções para muitas coisas. E esses pesquisadores eles têm que entrar para a administração pública. Eles têm que ser convidados para a administração pública. Não falo só de Teresópolis, não. Isso eu falo do Brasil como um todo. Essa questão da política é uma questão que ainda tem que ser muito debatida e discutida, porque isso é uma questão também de cidadania, né? Claro. E os nossos pesquisadores, os nossos grandes pesquisadores, eles ficam de fora de todo esse processo. Agora, um primeiro passo eu acho que é justamente o fórum e principalmente, talvez o fórum ele seja o segundo passo, porque o primeiro vocês já deram, que foi a criação do SEAT, que é a criação justamente de instituições cidadãs, instituições que estão aí justamente para mostrar que o cidadão não pode simplesmente delegar para que o poder público de 4 em 4 anos ela tenha lá os seus representantes eleitos e tal, e a coisa pare por aí. Daqui a 4 anos a pessoa até esquece em quem votou e fica ali, passa durante 4 anos falando o seguinte: olha, essa pessoa não devia ter sido eleita e não sei o quê. Mas na verdade é preciso mais, é preciso que as pessoas doem um pouquinho do seu tempo. Sim. Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem sua carreira profissional, mas é preciso, e é uma coisa exemplar o que vocês fazem, sei porque acompanho através do seu amigo, né, do Dr. Augusto Braga, que é presidente do SEAT, e sempre vejo vocês aí em discussões, finais de semana. A palavra é participar. Fundamental. Né? Quer dizer, as pessoas costumam, como você está falando, eu participei de tudo, eu elegi, eu votei. Não, isso é uma participação mínima. Participar é isso, acompanhar, participar de eventos importantes e, por que não, também de entidades civis que tenham algum objetivo cidadão. E o fórum, né, ele não vai ser o único evento. É sobre isso que eu queria falar. Nosso tempo nesse bloco já encerrou, mas eu quero falar no próximo bloco, no nosso último bloco, justamente sobre os outros eventos que o SEAT vai promover, né, não só em breve, como também aí ao longo de 2011. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final. Até já!